Graça e paz, irmãos, amém? Nós já celebramos o Senhor com cânticos espirituais, já oramos no altar do Senhor apresentando as nossas petições, mas a parte mais importante do culto é a palavra do Senhor. E eu quero convidá-los nesta hora a abrir a Bíblia Sagrada em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 14 e 15. Você que nos visita presencialmente e virtualmente nesta noite, que Deus abençoe a sua vida. Diz o texto sagrado: como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós em todo o vosso proceder. João 8, 34, outro versículo, diz o texto: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Amém? Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e que nos conceda a graça do entendimento da Tua palavra. Nós estamos diante de uma série começada na terça-feira passada, cujo vídeo está disponível na nossa página no YouTube. E hoje nós vamos dar sequência com a mensagem com o título Confessando os nossos pecados de estimação. E eu queria perguntar para você, você tem algum pecado de estimação? Fala sério. Fala sério. Você tem algum pecado de estimação? Quem tem, deixa a mão abaixada. Amém. Você tem irritabilidade? Tem? Você tem impaciência? Você é praticante da mentira? De vez em quando está dando umas mentirinhas aí? Você é vaidoso no seu ego, não é no seu jeito de vestir, mas é no seu ego. Você é apegado às coisas materiais. Você é apegado ao dinheiro. Você fala demais. Você fofoca. Você fala do que não tem certeza. Você é dado à murmuração. Você é dado à ingratidão. Você é dado à falta do testemunho cristão na sua comunidade de fé, na sua sociedade. Você prioriza as coisas do mundo na sua vida, ao contrário de priorizar as coisas de Deus. Você tem falta de tempo para as coisas espirituais? Está priorizando mais os seus afazeres, os seus desejos? Você pratica a falsidade, o destrato com as outras pessoas? Você vive em uma ansiedade desmedida, preocupado com tudo?
é a tônica da sua vida, você vive praticando a precipitação, você tem tentações em relação à imoralidade sexual, você tem glutonaria, que é querer comer e beber além da conta, você dá espaço à preguiça na sua vida, e eu podia passar aqui citando umas 100 coisas. Se você tem alguma coisa dessa, ou alguma dessas coisas, certamente você tem pecado de estimação. Certamente você tem pecado de estimação. E a pergunta é, o que é pecado de estimação? Eu disse alguns, mas o que é pecado de estimação? A gente precisa pensar nisso com muito carinho. Nós conhecemos Jesus Cristo, nós somos levados a ter uma nova natureza, a caminhar numa nova história, nós temos concedido por Deus uma nova identidade, mas, infelizmente, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós vivemos com esse entulho de pecado sobre as nossas vidas. Seu pecado de estimação é aquele que você odeia ser desafiado. Seu pecado de estimação é aquele que você não gosta de ser confrontado. Quando a pessoa vira para você e fala assim, você é impaciente. Aí você fala assim, eu não sou não. Né? Você fala logo isso? Você fala demais, eu não falo não. Né? Todas as vezes que você é desafiado dentro de uma realidade de pecado e você se incomoda, pode ter certeza que você está nutrindo um pecado de estimação. São pecados corriqueiros. Eu não estou falando aqui de matar, de roubar, de prostituir. Esses pecados pesadíssimos, mas que para o Senhor tudo é pecado. Mas tem aqueles pecados que são chamados pecados veniais, corriqueiros, do nosso dia a dia, que a gente vive com ele de boa, numa boa, né? E que não considera nem muitas vezes mais pecado, mas é pecado. O grande mal da história da igreja do Senhor hoje é não considerar essas realidades que nós citamos aqui, centenas de outras eu poderia citar, como pecado que abate a nossa vida, prejudica o nosso relacionamento com o Senhor, prejudica a igreja do Senhor. Por isso que o objetivo dessa mensagem é corrigir o rumo da nossa caminhada, nosso estilo de vida, para que a gente conserte. Preste bem atenção. O assunto é muito sério. Para que a gente conserte a nossa caminhada de vida com o Senhor. Pecados corriqueiros. Pecado que nós temos consciência, porque aprendemos diante da palavra do Senhor, que é pecado, mas nós continuamos cometendo. Cometemos habitualmente em nosso íntimo, no nosso silêncio. Em sua maioria são pecados que as pessoas não veem ou que a gente não está percebendo que estamos cometendo. Mas isso não exclui que é pecado. Você já deve ter usado, você já deve ter ouvido alguém dizer quando você é repreendido num pecado e a pessoa fala assim, para você tudo é pecado, né? Já ouviu isso?
é um mecanismo de defesa do pecador, daquele que está errado. É um mecanismo de defesa. Para você tudo é pecado, mas é pecado e a gente não quer admitir. Nós precisamos entender que esses pecados existem. Sabe por quê? Porque nós os alimentamos na nossa rotina de vida. Não se engane, eles existem, estão na sua vida porque você os alimenta. E assim nós continuamos cometendo esses pecados. Nós não nos esforçamos, nós convivemos pacificamente com eles. Sabe o que é que isso revela, isso tudo? Vou falar baixinho aqui para todo mundo, para não escandalizar. Quando nós vivemos assim, que nós perdemos o temor a Deus. Perdemos o temor a Deus. E a gente começa a fazer como se fosse natural. Isso é coisinha pequena para Deus, né? Isso não tem, Deus não vai se importar com isso não, uma mentirinha ali, uma crise de excesso de raiva, de mágoa no coração. E a gente vai perdendo o temor a Deus. A igreja do Senhor, pode ter certeza, tem perdido o temor a Deus. Vou fazer uma ilustração para vocês aqui. Se você quiser pesquisar na internet, depois você pesquise. No interior da China, numa zona rural, um ato de violência lá, uma pessoa recebeu uma facada na cabeça. E essa faca ficou na cabeça dele por 26 anos. Caminhando com uma faca na cabeça. Os médicos, depois de 26 anos, a medicina evoluiu, conseguiu tirar a faca. Mas enquanto aquela faca durou na cabeça daquele homem, ele corria risco todos os dias. O que é que eu quero fazer um paralelo com isso? Muitas vezes nós temos uma faca chamada prática de pecados rotineiros na nossa mente. E nós aprendemos a conviver e convivemos com aquele instrumento chamado pecado na nossa vida, que nos faz mal, que nos coloca em risco. Mas a gente acostumou a conviver com aquilo. E tem muita gente vivendo com a faca do pecado enfiado na sua cabeça. Só que você não vê a faca. Você não vê a faca. Você sabe que ela está lá. Por isso, irmãos, a gente precisa entender que esses pecados que a gente acaricia, esses pecados que nós praticamos de estimação, ele nos coloca em risco todo o tempo. E a gente precisa ter atenção a essas coisas. Não pode tratar com banalidade. Por que isso acontece? Todos nós sabemos aqui, e preguei sobre isso domingo à noite, 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, nova criatura é. Recebemos o Espírito Santo de Deus, temos que viver uma nova realidade de vida. Só que a gente esquece que a velha natureza humana continua lá. A gente recebe uma nova identidade, mas a velha natureza está lá. E a gente não mortifica a velha natureza, o velho homem. E continua
todo pecado, preste bem atenção, de estimação que você tem e carrega na sua vida, ele vem da sua velha natureza. Você não contraiu ele com sua nova natureza. Você já os praticava antes. Se você gostava de falar da vida dos outros, se você gostava de fofocar, se você desrespeitava as pessoas, se você é um vaidoso no seu ego, se você é um mentiroso, tudo isso a gente traz na bagagem da nossa velha natureza. E a gente não luta para tirarmos isso da nossa vida. E a nossa mente não é transformada. Esse pecado de estimação, nós podemos fazer uma leitura dele de forma profunda e fazer uma identificação bíblica dele. Quando nós praticamos todos esses atos aqui citados e tantos outros que você tem no seu coração e já identificou até aqui, é quando nós praticamos e isso não causa mais tristeza em nossos corações. O arrependimento, ele tem como característica a mudança de mente, o nojo do pecado e a tristeza por ter cometido o pecado. E a gente não tem mais tristeza. Eu cometo, faço, falho, falo, mas não tem mais tristeza no meu coração. Meu coração se cauterizou. É por isso que a gente tem que sondar a nossa vida. Se você quer viver uma identidade com o Senhor, se você quer viver uma história diferente de vida, você tem que rever a sua vida. Você que está fazendo essas coisas que nós dissemos aqui, tantas outras. Se você as faz e não sente tristeza no coração, meu irmão, você está totalmente com sua vida espiritual atrofiada e está se enganando pensando que está no caminho certo. Não está. Gente, Salmos 38, 18, a gente vê Davi dizendo: confesso a minha iniquidade. Mas na sequência ele diz: suporto a minha tristeza. Ele sabia que ele estava errado, ele pecou, ele fez errado, mas ele sentia dores na alma. Quando a gente não sente dor na alma pelos errados, pelos pecados que nós fizemos, nós estamos cauterizados. Nós perdemos o temor ao Senhor. E tem muita gente assim no reino do Senhor. Quando esse pecado praticado já não nos mais incomoda. Faço isso por rotina. Faz parte da minha rotina diária. Não me incomoda mais. Ou seja, perdeu o senso, o sentido de que essa ação é pecado e eu as trato como uma coisa banal. O Senhor, Deus não está ligando para isso, não. Essa bobagemzinha que eu estou fazendo aqui, que os outros dizem que é pecado, não. Isso é uma realidade que acontece, a Bíblia nos diz lá em Provérbios 14, 9. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido. Sensato é isso. Não tem sensatez. É o tolo, é o bobo. Está fazendo. E a gente perde esse senso de responsabilidade. E quanto mais a gente tem consciência, porque eu creio que a gente tem consciência de que é pecado, mesmo os praticando. Mas dentro dessa consciência, nós os temos como pecado de estimação e não os abandonamos.
nós não lutamos, nós não enfrentamos, nós não dizemos assim, basta. Não. Deixa acontecer. E a gente continua contaminado. Nós lemos aqui o Salmo semana passada, no Salmos 32. E esse mesmo Salmos 32, no verso 5, ele diz: confessei-te, que quer dizer, reconheci o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Ou seja, a gente não pode ficar vivendo no auto-engano. Davi, ele nos dá esse testemunho de abandono quando esses pecados não são confessados. Preste bem atenção. Eles nos dominam. Preste bem atenção. Tudo que você está fazendo de pecado, esses pecados corriqueiros, esses pecados de estimação, é porque você não tem mais controle sobre ele. E se você não tem controle, você está dominado. E se você está dominado, você está vivendo uma vida que não está amparada pelo Espírito Santo de Deus. A gente aprende que, como consequência desses pecados de estimação que a gente comete e que a gente pensa que não tem consequência, eu gostaria de dizer para você que eles têm uma consequência perniciosa tão grande. Eu fico, não vou dizer feliz, mas eu fico grato a Deus quando explode uma bomba na vida de uma pessoa, que aquela pessoa está vivendo um pecado muito sério na sua vida, e aquele pecado explode e chega ao conhecimento de uma comunidade, como foi o pecado de Davi. Eu falei outro dia que é o caso de adultério mais conhecido do mundo, todo mundo sabe do pecado de Davi, não é? Porque quando a pessoa é exposto nesse pecado, é um passo muito grande de libertação. A pessoa é liberta, a gente só olha as consequências, mas a pessoa é liberta daquele pecado. Né? Mas esses pecados de estimação aqui, é o tipo de pecado que a gente guarda para a gente. Né? É aquele pecado silencioso, que a gente vai lutar e dizer que não fiz, não faço, não é avaliação sua. E a gente vive sufocado com isso. Consequências de assim vivermos. A oração não chega ao altar do Senhor, que alguém orou aqui há pouco, como incenso suave. Como é que minha oração de adorador do Senhor vai chegar diante do altar do Pai como incenso suave, como um aroma agradável diante de Deus? Não chega. E a gente se ilude. E sai do templo, sai de um culto, às vezes chorando, emocionado, mas continua vivendo a mesma tranqueira. E a igreja do Senhor está cheia de gente assim. Cheia de gente assim. Por consequência, nós perdemos essa oportunidade de relacionarmos com o Senhor. Nossas orações são narrativas, mas não relacional com Deus.
Salmos de número 141 diz: não oramos com a confissão do pecado e arrependimento. Precisamos ter esse entendimento. É uma demonstração da perda do desejo de oração. Muita gente não está orando, não tem uma vida de oração por causa disso. Porque esse conjunto de pecados de estimação o afasta do altar do Senhor. Ah, mas eu vivo tão sem vontade de orar, pastor. Que desânimo danado, pastor, de orar. Você não está orando para mim não, meu irmão. Você é com Deus. Seu desânimo é afastamento da presença de Deus. Porque quem está vivendo na presença de Deus tem prazer em relacionar-se com o Senhor. A gente vê tanta falta de intensidade, nós somos tão intensos por errado, mas a intensidade com o relacionamento com o Senhor em oração nós não temos. Por quê? Porque nós temos esse empecilho. Nosso coração está turbado. O Espírito Santo não se move como deveria mover, porque se não fosse o mover dele, nós estávamos realmente destruídos. Mas a essência do relacionamento, a gente vive de uma forma superficial, porque não há plenitude de comunhão com o Pai. Nós temos o desestímulo na leitura e na meditação da palavra. Você está bem com Deus, quando você está bem com Deus, você tem prazer na leitura da palavra de Deus. Mas quando a gente vive deixando dominar por esse campo de pecados de estimação, a gente não vai priorizar, porque a gente perde o interesse, o espírito enfraquece em nós. E a nossa natureza humana não tem prazer. Preste bem atenção nisso e faça uma avaliação em sua vida. Com o seu ânimo que está pela leitura da palavra, certamente você está priorizando coisas do mundo na sua vida, no mínimo. Não está priorizando tempo para Deus, no mínimo. Você está ansioso, preocupado com o amanhã. Não tem tempo para Deus hoje. Está com a mente ocupada com uma coisa que você não sabe nem que vai acontecer, mas você está com ansiedade. E ansiedade não é do Senhor. Descontentamento de coração, descontentamento com a igreja, reclamação é o que sai da sua boca, insatisfação com o irmão, se bem que tem muito irmão que deixa a gente insatisfeito, viu? E isso tudo, o que é que acontece? Nos mantém escravos de Satanás. Você está liberto do mundo, mas continua com sua mente escravizada com as coisas de Satanás. E Tiago fala, não dê lugar ao diabo. Quando a gente começa e dá espaço a viver cometendo esses pequenos pecados rotineiros, é você dando lugar ao diabo na sua vida. Aí fragiliza toda a sua relação com o Espírito Santo. E eu volto a dizer que o pior de tudo é quando a gente perde o temor a Deus. Quando a gente perde o temor a Deus, a gente fica realmente numa situação espiritual de definhamento, de fraqueza, de desânimo, de falta de interesse, não tem força para relacionar-se com Deus, porque você está priorizando outras coisas que não são de Deus e priorizando o que Deus não quer para a sua vida. Muita coisa que Deus não quer, a gente prioriza. Deus não quer e você prioriza. Não se encontra. Eu sou maravilhado com a Bíblia Sagrada, porque ela nos
passa na cara as realidades, nos confronta, mas ela sempre nos dá a solução, amém? A Bíblia sempre nos dá a solução, sempre nos mostra o caminho. E é o caminho que o Senhor quer dar para a gente hoje, para se libertar, ou ter o domínio do pecado de estimação na nossa vida. Opa! Não vou por aí não. Pecado. É pequenininho, mas é pecado. Jó falou, olha, fiz acordo com os meus olhos para não olhar aonde não deveria olhar. É você ter propósito, é você ter definição, é você ter consciência, é você ter maturidade, é você ter responsabilidade com a sua vida espiritual. Como vencer esse pecado de estimação? Em primeiro lugar, reconheça que você os tem. Amém? Reconheça que você os tem. Faça umas anotaçõezinhas assim, ó, porque o nosso coração é enganoso. Só Deus conhece. E a gente talvez deixe de escrever muito pecadinho de estimação que a gente tem. Vai surgindo, vou anotando. Isso daqui não vai mais dominar a minha vida. Depois que a gente anota, depois que a gente tem consciência, a gente vai para o segundo passo. Confesse a Deus. Porque até então você estava cometendo e não confessava. Eu tenho 25 para 26 anos de evangelho. Eu só vi uma pessoa em todos os meus aconselhamentos de dizer assim, pastor, eu sou invejoso. Uma pessoa só. Quanta gente tem inveja no coração? Inveja é querer ser, querer ter, querer ser o que o outro é, querer ter o que o outro tem, querer fazer o que o outro faz. Isso é inveja. Só vi uma pessoa fazer isso. Então a gente precisa confessar. Isso é você tete a tete com Deus. E não basta confessar. Temos que se arrepender. Pai, eu fiz, consciente ou inconsciente, mas eu pratiquei. E eu estou confessando aqui meus pecados que eu alimento, que eu sei que é errado. E eu confesso ao Senhor. E eu me arrependo do que fiz. Quando a gente faz isso, a gente tem que entrar no terceiro campo. É voltar a viver uma vida de obediência à palavra do Senhor. O salmista, no Salmo 119, verso 4, ele diz, o Senhor nos deu a tua palavra para que a cumpramos à risca, ou seja, para que nós sejamos obedientes a ela. E não cumprir aquilo que é agradável para nós. Não, a palavra do Senhor é para cumpri-la. É sim, sim, não, não. É para renunciar, é para renunciar. Se é para perdoar, perdoe. Ah, pai, está doendo, perdoe, não estou mandando. É a minha palavra, obediência. Não é para ter domínio próprio no campo da glutonaria, no campo do nosso controle, do nosso falar, do nosso pensar. Não, eu tenho que ter domínio próprio, Senhor, mas eu não consigo, peça. E o Senhor te dá, que é fruto do Espírito. Resista às ações do diabo na sua vida. Isabela falou aqui há pouco, não dê brecha. Sabe onde é que o diabo usa a nossa vida? Na brecha. Se você está fazendo tudo isso aqui, alguma dessas coisas que nós abrimos o culto falando, é porque você dá brecha. O diabo entra. O diabo age na sua vida, na sua mente. Ele está trabalhando aqui na sua mente. E aí você abre espaço, passa a ser usado na sua mente, e vem as derrotas para as suas vidas.
Você já teve que pedir perdão a uma pessoa porque falou demais? Falou que não devia? Foi injusto com a pessoa nas suas avaliações? É o cuidado que a gente deve ter, porque o diabo vem e fala e age. O que sai da nossa boca é porque o nosso coração, contaminado pelo mundo, está cheio. Dá campo ao diabo. E a gente precisa, irmãos, dominar a vontade da carne e trabalhar no domínio próprio para vencer. E você faz uma, você faz duas, você faz três, você faz 10 e você vence. Porque é um exercício que nós temos que fazer de retidão diante do Senhor. Não faço. Se está com vontade de falar da vida dos outros, e sua língua está coçando que nem uma aranha cheia de unha dentro da boca, e você, pare, não fale. Até você dominar a sua mente. E vai chegar um tempo que você não vai falar mais da vida dos outros. Antes de você mentir, a mentira já passou na sua mente. Eu não vou mentir. Vou falar a verdade. Tem tudo para mentir, mas não vou mentir, vou falar a verdade. E de vez em quando você, mas pastor, não teve jeito. E se você não teve jeito e mentiu, falar, peça perdão a Deus. Mas não deixe as coisas transitarem na brecha na sua vida. Restabeleça no seu coração o temor ao Senhor. Faça uma guerra. Declare guerra contra os pecados de estimação. A Bíblia Sagrada é bem clara de que o Senhor perdoa quando nós confessamos. O Senhor nos cura quando nós confessamos. O Senhor nos liberta daquilo que nos escraviza quando nós confessamos. Mas isso tudo parte do princípio de que nós estamos tomando ação comportamental e espiritual de largar esse modelo de vida cristã deprimente, rotulada, distante da essência do que é viver Cristo em sua vida. Isso, posso te dizer, entristece o coração de Deus. E quero dizer mais ainda. O importante não é você apenas tentar não praticá-lo, que é importante. Mas você só vence isso com o desejo de conhecer mais a Deus. Amém? Quando você conhece mais a Deus, quando seu coração está propenso a viver Deus na sua vida, viver Cristo na sua vida, quando você é definido em relação a andar nos caminhos do Senhor, né? Você não abre mais espaço a viver nesse campo de guerra, de luta espiritual, de derrota. Não. Por mais que você tente, você pode até conseguir. Mas quando a gente procura conhecer mais a Deus, a gente é vitorioso na nossa caminhada. Quero encerrar essa palavra dessa noite voltando lá, 1 Pedro 1, 14 e 15. Como filhos obedientes. Você é filho obediente? Como filhos obedientes. Não modeleis a vossa vida de acordo com as suas paixões. Paixões, ele está falando aí de seus pecados. Como antigamente, velha natureza. No tempo da vossa ignorância. Ignorância é falta de conhecimento de Deus. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Também vós, em todo o seu proceder. Amém? Amém. Posso ouvir um amém mais alto? Está todo mundo em estado de choque aí. Amém? É Dona Dozinha, está aí, Dona Dozinha, não? Irmã Dozinha? Não, né?
Hoje é aniversário dela e ia chamá-la para a gente estar orando. Mas temos, para encerrar nosso culto aqui, passar o vídeo do Eclésia para os irmãos estarem se motivando. Mas antes, porém, vamos orar. Vamos nos colocar em pé? Aleluia, Senhor. Peço ao Senhor para sondar o seu coração, como fez Davi. Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Amém? Deus, nós agradecemos, porque nós temos a Tua palavra, Deus, para nos tratar, para nos mostrar os caminhos que nós devemos seguir, para nos libertar, Senhor Deus, das fortalezas do pecado na nossa mente. Senhor, nos dá sabedoria, Pai, para recebermos a Tua palavra, para nos confrontarmos naquelas áreas que nós estamos errados e ajustar a nossa vida com o Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é santo e que nós devemos ser santos, porque nós somos separados para viver uma nova história com o Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa os meus irmãos, abençoa aqueles que estão ouvindo essa mensagem virtualmente, ou a qualquer tempo que a venha a ouvir, que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja tocando de forma profunda e que haja cura, libertação e transformação. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Temos o vídeo? É só 1 minuto.